Pastor Marcos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão. Boa noite, Cátia Pedro. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais passar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo noite de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Pode ser uma Marcileia. A gente precisa entender que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abriu a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor, é com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, é com muito louvor. Nós hoje vamos falar de oração.
oração. Oração é o meu prato predileto. Eu amo a oração. Eu gosto de oração. Tudo que fala de oração, eu amo a oração. Como eu gosto da oração. Porque a oração é o meu prato predileto. Faça da oração o seu prato predileto. Porque quando você gosta de orar, você ora. Porque para você orar não precisa você estar só de joelho. Você tem que estar sempre ali ligada com Deus, conversando com Deus. E ela é um algo que está dentro de nós, nos sustenta, nos fortalece quando você ora. E quando você ora, você sabe que a vitória é garantida, né? E nós vamos falar de oração, vamos falar da oração de Abacuque, Abacuque 3, né? Abacuque 3, Abacuque, o porta-voz de Deus, Abacuque. Você também é um porta-voz de Deus. Eu sou uma portadora da voz de Deus, você também é. Então, a oração de Abacuque, Abacuque 3, quando fala a oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto, ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ele está dizendo que ele ouviu a palavra do Senhor e ele temeu. Ele diz: ouve, Senhor, a tua palavra. É a mesma coisa que o seu patrão, ele te dá uma ordem, ele diz: olha, você, fulano, você tem que fazer isso. Você está me ouvindo, fulano? Aí você vai dizer: eu ouvi, Senhor. Foi o que Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Lembra da misericórdia. Deus veio de Tema, é o santo do monte de Pará, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saía da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aleluia! Adiante dele ia pestes, raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Boa noite, pastor Jorge Magda. Seja bem-vindo. Então nós vamos falar de oração nesta noite, porque Deus, ele não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Eu ontem falei aqui sobre a neném, a bebezinha de 8 meses, a Sara, que eu pedi oração nos grupos. Aquela criança estava num estado gravíssimo mesmo. E eu pedi oração. A oração, ela move o coração de Deus. E para a glória de Deus, aquela criança,
aquela criança, ela saiu do coma, ela foi desentubada, aquela criança, hoje a mãe dela tornou a colocar de novo, que a neném está muito bem mesmo, ela está muito bem, a neném, não precisa mais de sangue, já tiraram os aparelhos da criança todo, foi a mão do Senhor que operou na vida daquela criança, foi a mão do Senhor, porque Deus, Ele ouve a oração, e foi muita oração, foi muita gente orando, foi muita campanha de oração. Então, hoje nós vamos falar de oração, como eu já falei, é o meu prato predileto, é a oração. Eu gosto muito da oração, eu gosto de falar de oração, eu gosto de pregar sobre oração, porque a oração é por causa da oração que eu estou aqui, para a glória de Deus. Se não fosse as orações, se eu não orasse, eu não sabia onde eu estaria. Mas glória a Deus por causa da oração. Então a oração, ela é o nosso prato predileto. Aleluia. Não espere nada melhorar para orar. Não espere. Ore apesar de tudo. Andressa, boa noite, Andressa, pastor Antônio Ibrahim, Pai do Senhor, meu amado. Então, não espere sentir vontade de orar para ter uma vida de oração, né? Comece sem vontade mesmo. Não espere ficar mais santo para sentir que só então pode orar. Ore mesmo sabendo que nunca será digno o suficiente. Não espere o sentimento de culpa passar para ir orar. Ore mesmo que sinta-se culpado. Não espere resolver todos os problemas. Primeiro, para falar com Deus. Boa noite, Gilvandete. Pai do Senhor, minha linda. Depois ores em meio aos problemas, né? Não espere um sinal para orar. Não espere. Ore mesmo que nada lhe diga que você deve orar. Não espere, só ore. Você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Orar sem cessar. Orar é uma parte muito importante da vida cristã. Ela é uma parte importante nossa, como eu falei. É o meu prato predileto, é a oração. Eu gosto da oração, tudo de oração eu gosto de participar. Boa noite, Solange Santos, seja bem-vinda. Quem ora, fala com Deus, se aproximando dele através da oração. É pela oração que você tem um relacionamento com Deus, é um contato com Ele, um contato pessoal, você e Ele. Então, orar é uma parte muito importante da vida cristã. A oração, pela oração você busca a cura. Pela oração você tem cura pela oração as portas são abertas, pela oração Deus liberta, pela oração Deus transforma, pela oração Deus move céus e terra. Eu ontem preguei aqui sobre Crônicas, quando Senaqueribe, ele invadiu
Judá, e ele foi afrontar o Deus vivo de Ezequias, onde eu preguei aqui. Apenas 2 profetas foram orar, Ezequias e Isaías. Ele orou, ele foi orar, eles fizeram uma simples oração e Deus respondeu a oração de Isaías e Ezequias. E o Senhor entrou com providência. Então, a oração, quando você ora, quem ora vê milagre. Quando você ora, você vê milagre. Você vê milagre. Acabei de falar aqui da nenenzinha, a bebezinha de 8 meses, que foi fazer a cirurgia do coração. Eles colocaram um coração novo na criança. Foi uma cirurgia que durou 8 horas. Uma cirurgia demorada. Um bebezinho de 8 meses. Ficou entubada, cheio de aparelhos. E o caso se agravou. E a oração começou. E um orava daqui, outro orava dali. E a gente orando, os grupos orando. E os pais orando, suplicando a Deus, e o Senhor foi trabalhando na vida daquela criança, deu vida, a criança teve parada cardíaca, tiveram que abrir o peito da criança de novo, porque o coração cresceu, inchou dentro do peito da neném, e eles abriram, e a oração foi movendo, foi trabalhando. Deus foi dando direção para aqueles doutores. E ali Deus operou o milagre na vida daquela criança. E a criança foi tirada todos os aparelhos já está, graças a Deus, fora de perigo, né? Não precisa mais sangue, Deus providenciou os doadores de sangue, Deus movimentou no arraial e Deus operou na vida daquela criança para a glória de Deus, o mover da oração. Então, a oração, ela traz cura, a oração, ela traz conforto, a oração, ela traz consolo, a oração, ela traz providência. A oração, ela move o coração de Deus. Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse hino da Cassiane. Para mim, esse é um dos melhores hinos que tem, que eu gosto. Sempre que eu vou pregar na igreja, sempre que eu dirijo o trabalho, eu gosto muito de cantar esse hino. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, porque o Senhor, Ele sempre lhe dá a solução. Ele sempre envia a resposta. Basta somente esperar o que Deus pode fazer, porque é Ele que tem, aleluia, o segredo para resolver a sua situação. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, nós simplesmente louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Eu preguei aqui essa semana, Davi sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, mas ele louvava ao Senhor. Ele louvava ao Senhor. Quando ele disse lá no Salmo, o Salmo 4, o verso 32, quando ele falou: em paz me deitarei, dormirei e habitarei em segurança. Ora, ele estava sendo caçado pelo seu próprio filho para matar, mas ele estava depositando a sua confiança para
dormir sossegado e confiar em Deus. Aleluia. Então Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. Então precisamos confiar nesse Deus. Eliseu, ele orou e o menino ressuscitou. Eliseu ressuscitou. Jabes, eu sempre falo de Jabes. Jabes, ele implorou pela bênção do Senhor. Quando você lê lá a história de Jabes, lá em 1 Crônica 4:10, né? Você vê uma oração simples que Jabes ele fez. Ele orou. Ele disse: Senhor, se me abençoar, amplificares meus termos. Aqui está o pastor Jorge, está contando um testemunho. Um altar da igreja batista, logo entrou uma mulher correndo na igreja. Por um instante o culto parou e em cima do altar, logo esta mulher, chorando, e disse: entrei aqui porque o meu neto de poucos meses está para passar só esta noite. O médico disse para preparar as mortalhas, porque não passará desta noite. Eu bradei pelo Espírito do Altíssimo, profetizando em lágrimas, e disse Deus em minha boca que o anjo estava passando lá. Naquele momento, passando 2 dias, retornou à igreja e disse que o médico não sabia o que tinha acontecido, mas o menino vive. Olha que testemunho lindo. A oração, o pastor determinou a palavra, profetizou uma palavra sobre a criança, e a criança vive, para a glória de Deus. Deus é soberano, irmão, Ele é poderoso. Basta nós, como eu disse aqui, a oração, ela é uma parte muito importante da vida cristã. Precisamos orar. Você precisa orar. Jabes orou e implorou pelas bênçãos do Senhor. Josafá orou pedindo socorro e o Senhor o atendeu. Manassés também orou no meio da sua angústia e o Senhor também o atendeu. Esdras orou pedindo um caminho direito e o Senhor deu. Quando você ora, o Senhor, Ele ouve a sua oração. Daniel orou com as portas, com as janelas abertas. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. 3 vezes ele dobrava o seu joelho, 3 vezes ao dia e orava. Por que devemos orar? Porque a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos prepara para enfrentar a dificuldade da vida. A oração é a arma mais poderosa do crente. Então, quando você ora, você tem vitória. Se você não ora, você não pode ter vitória, porque você não orou, você não buscou, como diz lá em Mateus 6,33, quando diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, voltamos aqui para a oração de Abacuque. A oração de Abacuque. Vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Mídian tremia.
Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado contra os ribeiros? Foi a tua ira ou contra o mar? Foi o teu furor para que andasse montado. Aqui nós vemos aqui o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele era o porta-voz de Deus. Abacuque se viu em frente a frente, né, com aquilo que é provavelmente mais o difícil problema espiritual que aflige os crentes. Aflige os crentes. Tudo que representava a vida para Abacuque estava prestes a desmoronar. Nada parecia seguro. O futuro não parecia apenas desanimador, era aterrorizante. Boa noite, Helena Gomes. Seja bem-vinda. E o pior de tudo, boa noite, a paz do Senhor, Helena Gomes, seja bem-vinda. E o pior de tudo era que Deus aparentemente não estava fazendo nada em relação a isso. Quase que ouvimos Abacuque dizendo: por que isso? Quando peço ajuda ao Senhor, as coisas vão de mal a pior. De mal a pior. Será que Deus não se importa comigo? Ou será que Ele não é forte o suficiente para me ajudar? A resposta de Deus foi que sim. Que sim. Ele se importa com Abacuque. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele se importa com o seu povo. Porque o Senhor diz na sua palavra que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos ganhem a salvação, a vida eterna. Mas para isso precisa se buscar. Precisa buscar. A Bíblia diz que bater, abrir-se-vos-á. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Se você não pede, se você não bate, você não vai receber. Então, Abacuque, a resposta de Deus foi que sim. Ele se importa com Abacuque, sim. Ele é suficientemente forte para fazer o necessário para assegurar que Abacuque e o seu povo não apenas sobreviva, mas também prospere. No capítulo 3 da oração de Abacuque, no capítulo 3, o versículo 19, ele diz que Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Porque aqui, quando Abacuque ele falou, ele disse: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Boa noite, Kátia Rocha. Seja bem-vinda. Então, aleluia. Abacuque, ele se viu frente a frente com aquilo que era provavelmente o mais difícil. Problema espiritual que aflige os crentes. E quando Abacuque fez essa oração,
A mensagem profética de Abacuque é muito, embora pareça que em alguns momentos Deus esteja inerte diante da violência crescente. Ele controla os eventos no âmbito muito maior que o profeta poderia imaginar. Visando com isso, assegura que os seus planos para determinados indivíduos seja cumprido. No capítulo 1 de Abacuque, e o verso 5 diz que vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, e que vós não crereis quando vos for contada. Então aqui a iniquidade de Judá, o seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. Então, Abacuque, foi o intercessor desse povo de Judá. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritareis violência e não salvarás. Aqui foi o clamor de Abacuque. Então, quando ele fez a oração, já no capítulo 3, que ele diz a oração de Abacuque, ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então o Senhor, contudo, Abacuque precisa estar vivendo nesse meio tempo um período agonizantemente longo entre as promessas de Deus e o seu cumprimento. A grande questão que assombra as mentes dos profetas de Deus e de todos aqueles que crêem na palavra profética de Deus é quando, tal como Jó, Abacuque não foi alheio à situação. O profeta não apenas falou de um problema, mas viveu a situação. Então, Abacuque, ele estava vivendo uma situação onde Deus usou Abacuque para interceder para o povo, mas aquele povo ali estava era um castigo divino. Era o Senhor dando uma prensa no povo, como está dando hoje mundialmente. Tudo que está acontecendo mundialmente é a prensa de Deus no povo. Deus está, aleluia, chamando o povo à atenção. Ele está mandando você orar. Ele está vendo tudo, ele está contemplando tudo, porque ele tá a par de tudo. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Tanto é que quando Abacuque, ele foi orar, ele viu, ele disse, até quando, Senhor? Até quando clamareis eu e tu não me escutarás? Até quando? Até quando? Não é tu desde sempre o Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo. Puseste tu, ó rocha, e fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. A vexação não podes contemplar, porque, pois, olha para os que procedem alevosamente, e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele.
Aleluia. E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem o governe. Ele todos levanta com anzol e apanha com a sua rede, porque aqui estava havendo algo, era um castigo. Aqui era um castigo divino. A fonte de dúvida. Uma das mais poderosas fontes de dúvida é introduzida nos primeiros capítulos de Gênesis. É o próprio Satanás que faz que Eva duvide de Deus, questionando suas palavras. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Lá em Gênesis 3:1. Satanás tentou até mesmo fazer com que Jó, o sofredor, blasfemasse contra Deus. Jó capítulo 1, 11. Satanás busca devorar os cristãos. 1 Pedro 5,8. Esta afirmação não deve ser entendida literalmente, mas significa que Satanás quer devorar o compromisso que os cristãos têm com Deus e com seus testemunhos perante os incrédulos. Uma das formas que ele usa para isso é introduzir dúvida em nossa mente. O espírito do mundo é outra fonte de dúvida, uma vez que ele tem o seu próprio conjunto de valores, objetivos, todos em oposição a Deus. O mundo possui a sua própria sabedoria. Esta sabedoria se coloca em oposição direta à sabedoria divina ensinada pelo Espírito Santo. Ela é claramente revelada, diferindo totalmente, por exemplo, da teoria evolucionista da criação do homem. A maior fonte de dúvida que os crentes enfrentam é possivelmente sua própria imaturidade espiritual. Tiago associa a dúvida na oração, ao ânimo dobre e à inconstância. Paulo diz que os crentes que duvidam da doutrina são crianças na fé, facilmente enganados. Vencer esse tipo de dúvida exige obediente relacionamento com Deus. E é onde eu venho sempre aqui pregando sobre o relacionamento com Deus. Você construir esse relacionamento com Deus. Não tem coisa melhor do que você ter um relacionamento com Deus. Não tem coisa melhor. Porque quando você confia nele, você tem um relacionamento com ele, você confia nele, você sabe que Deus vai fazer por você. Deus vai fazer. Porque você confia nele, você crê nele. Você crê nele. Você sabe que ele vai fazer. Então aqui Abacuque ele estava numa situação difícil. Abacuque. Mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
O produto da oliveira não mintas, o campo não produza mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor. É como diz o apóstolo Paulo, quando ele disse: quem me separará do amor de Deus? Quem? A fome, a peste, a tribulação, a provação? Nada. Nada me separará do amor do Senhor. É o que Abacuque está dizendo. Ainda que não tenha nada, ainda que ele venha passar por essa provação. Porque aqui, a história aqui de Abacuque, você vê que no capítulo 1 diz a iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. E Deus sempre, ele levanta um intercessor para que o Senhor venha livrar, para que o Senhor venha guardar. Por isso que é necessário você orar, orar sem cessar. Aí no capítulo 2 já diz que os caldeus serão castigados ao seu turno. Aqui o Senhor, ele já vai entrando com a providência, porque quando ele diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo. Aqui já foi Abacuque falando para Deus. Ele estava dizendo, Deus, eu vou ficar de guarda, eu vou vigiar, eu vou me apresentar diante de ti, para ver o que é que o Senhor vai falar comigo, o que eu responder quando eu for erguido. Aí então o Senhor disse para ele, escreve a visão, escreve o que eu estou te mostrando, Abacuque. Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que eu possa ler o que ocorrendo passa. Porque a visão ainda é para o tempo determinado. Até o fim falará, não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Muitas pessoas ouvem as profecias, ouvem o recado do Senhor, e ele quer que Deus cumpra logo. Quando Deus demora a cumprir, a pessoa não entende que Deus, ele usa o profeta, ele usa o vaso, mas tem um tempo de Deus cumprir. Aí ele começa a falar mal do profeta, a dizer que não foi Deus que usou, que foi mentira, que foi a carne. Começa assim, começa por aí. Mas aqui ele está dizendo para Abacuque, ele está dizendo, Abacuque, a visão é ainda para o tempo determinado. Até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ele está dizendo que ele vai fazer. Ainda que demore, ele está dizendo, eu vou fazer, não tardar. Aí ele diz aqui, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Se você tem fé, a fé, ela gera o milagre gera a fé. Se o Senhor disser que vai fazer, ele vai fazer. Se ele usou a boca do profeta e disse que vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque Deus, ele tem um tempo. A própria palavra do Senhor, quando diz lá em Eclesiastes 3, que ele diz, tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um tempo de Deus. Eu já falei aqui uma vez, e vou falar de novo. Em
2014, eu estava dirigindo um trabalho, e o Senhor, Ele me deu a revelação, mandou que eu falasse para a igreja, que ia vir algo, ia acontecer algo mundialmente, mas o Senhor dizia que ia morrer muita gente, era algo, eu dizia, eu não sei o que é, só sei que é algo que vai morrer muita gente, vai morrer muitos pastores, vai morrer muita gente mesmo. É um mover de Deus na terra. Deus vai abalar a terra. E eu falei aqui, entreguei aquilo para a igreja. Eu disse, eu não sei o tempo de Deus. Quando foi essa semana, um pastor lá da minha igreja, ele me refrescou a minha memória no domingo. Ele disse, lembra, missionária, que Deus te usou aqui um tempo, falando que o que iria acontecer. Olha aí, olha a mortandade aí, olha quantos pastores têm morrido, quantas pessoas têm morrido. E depois o Senhor, Ele veio confirmando pela boca de outros vasos, de outros profetas. Deus foi usando um, usando o outro, porque assim, o Senhor, quando vai fazer algo, Ele avisa. Ele não pega você de surpresa. Ele só te pega de surpresa se você estiver desapercebido. Se você não der ouvido ao que Deus está falando. É o hino que canta, basta você entender o que Deus está falando. O que foi que Abacuque disse? Ele disse para Deus, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Porque quando o Senhor disse para ele, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que ocorrendo passa. Então, vai escrever, Abacuque, a visão que eu estou lhe dando, porque quando as coisas for acontecendo, você vai lembrar, porque está lá escrito na tábua, o tempo que eu te revelei e o tempo que vai ser cumprido. E ele disse, porque a visão ainda é para o tempo determinado. As pessoas recebem o recado de Deus hoje, já quer que Deus saia cumprindo? Tem coisas que Deus, você ora, tem coisas que Deus revela, e logo em seguida, ele já cumpre. Ele já mostra aquilo que ele falou. Eu sou testemunha viva disso. Mas também tem coisas que Deus já falou comigo e eu aguardei e estou aguardando até hoje. Agora, quando Deus, Ele levanta um vaso, um profeta, que ele fala algo para você, ele não sabe do que está acontecendo na sua vida. E Deus usa ele e diz, olha, eu estou vendo isso, está acontecendo isso. Você está passando aquilo ali. Deus está revelando o que você está passando. Ele está mostrando para o profeta a visão. Está dando a visão para ele. Ele está te dizendo o que você está passando. Você vai e diz, realmente, irmão, é verdade, eu estou passando por isso mesmo. Então, são os mistérios de Deus, eles são muito assim. Você tem que aprender, entender o que Deus está falando. E aqui, quando ele falou para Abacuque, que ele disse, sobre a minha guarda estarei,
e sobre a fortaleza me apresentarei. Abacuque estava dizendo. E vigiarei. Ele estava dizendo, vou vigiar. Para ver o que fala comigo. Ele ficou ligado. Ele ficou atento o que Deus iria falar com Abacuque. Por isso que ele disse, sobre a minha guarda estarei, Senhor. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for erguido. Ele disse para Deus. E quando eu responderei, quando eu for responder, o que é que eu vou dizer para aquele povo? O que é que eu vou falar? Aí o Senhor diz, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que ocorrendo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará, não mintará. Não minta, fale a verdade. Fale o que eu te mandar. Não omita as minhas palavras. Diga o que eu estou te mostrando. E então, se tardar, ainda que se tarde, espere Abacuque, porque certamente virá e não tardará. E eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tenha fé, confia em Deus. Então, mais que por ser dado ao vil e desleal um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e com a morte que não se farta, ajunta-se todas as nações, e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois todos esses contra ele, uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Daquele que se carrega a si mesmo as dúvidas. Aqui então, Abacuque estava vivendo uma situação difícil. Primeiro, a iniquidade de Judá, seu castigo pela mão dos caldeus. A intercessão do profeta, Deus levantou o profeta Abacuque para interceder. E depois ele vai e faz a sua oração. Ele faz a sua oração, dizendo para o Senhor, em forma de louvor, de cântico, dizendo que ele ouviu tudo que Deus falou e ele iria guardar as palavras do Senhor. Então o profeta não apenas falou de um problema, mas viveu a situação. Ele estava vivendo uma situação difícil, como nós estamos vendo hoje, mundialmente uma situação muito difícil. Muitos precisando se voltar para Deus, voltar para a oração, buscar a Deus. Tem muitas pessoas, gente, passando necessidade. Tem muitas pessoas desempregadas, tem muitas pessoas, muitas famílias aflitas. O mundo está um caos. E só Deus tem o poder de tirar esse caos deste mundo. Só Deus. Mas depende das orações. Porque Ele quer que a igreja ore. Ele quer que a igreja se dobre diante dEle. Ele quer que a igreja busque Ele, busque a face dEle. Ele quer que eu e você ore. Ele não quer que eu e você fique prostrada, parada, estacionada, esperando cair do céu. Se você não buscar. Então precisamos buscar, precisamos orar, interceder um pelos outros, interceder pela igreja de Cristo. Então, tal como Jó, Abacuque não foi alheio à situação. Por quê? Porque Jó sabia a situação que ele estava vivendo. Jó foi tirado tudo. Tiraram tudo de Jó.
tirou tudo de Jó, mas Jó não blasfemou contra o nome do nosso Deus. Então o profeta não apenas falou de um problema, mas viveu a situação. Pelo fato de Abacuque ter experimentado as coisas sobre as quais escreveu, podemos estar seguros de que ele tinha toda a razão ao dizer que a ação de Deus, boa noite, Eni, em favor dos crentes certamente virá e não tardará. O Senhor, ele está com os seus braços abertos, como diz, o que é justo e que o justo pela sua fé viverá. Viva pela fé, creia nesse Deus, busque Deus de coração, faça da oração, como eu falei, seu prato predileto. Você não tem o seu prato predileto na comida? Então, faça da oração um prato predileto. Ore a Deus, busca a Deus. Crê em Deus, confie em Deus. Porque quando ele diz, em 1 Tessalonicenses, quando ele fala, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Não despreze as profecias. Porque as profecias do Senhor, ela está se cumprindo na terra. Tudo está se cumprindo. Não despreze as profecias. Examine tudo. Está dizendo, examine tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Ora um pelos outros. Ora um pelos outros. Precisamos orar, buscar a Deus em oração. Quando ele diz na sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo uma época difícil. Estamos vivendo os fins dos tempos. Aqui no capítulo de Mateus 25, 24, ele fala sobre o sermão da vinda do Filho do Homem. Ele fala o sermão, a exortação à vigilância, a vigilância. Quando sucederão estas coisas? Quando? Os discípulos vieram a Jesus e fizeram 3 perguntas, iniciando assim o discurso no Monte das Oliveiras, em Mateus 24. A primeira pergunta foi: dize-nos quando serão essas coisas. A segunda: e que sinal haverá da tua vinda? A terceira: e do fim do mundo? Jesus respondeu dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Temos que estar muito alerta nessa parte, né? Porque muitos virão em meu nome,
dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Ele continuou afirmando que o engano será o principal problema da última geração. E diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Você tem que estar como o Abacuque falou. Ele disse, vigiarei sobre a fortaleza. Vigiarei. Ele estava dizendo que ele ia vigiar sobre a fortaleza. A fortaleza vem do Senhor. Quando ele diz, lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, é a fortaleza, é o nosso socorro. Paulo escreveu, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. As três partes do engano. Os versículos confirmam que o engano será o maior problema dos últimos dias. Tem que ficar muito alerta, igreja. Muito atento. Uma outra grande fonte de engano é o auto-engano. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Há 3 elementos no engano. Primeiro, uma falta de confiança total em Deus e sua liderança. Olha como está hoje. Olha como está hoje. Por causa desta pandemia, muitos se desviaram, muitos negaram a fé, muitos voltaram para trás, muitos perderam a confiança em Deus. Quando o Senhor diz, bem-aventurado aquele, quando o Senhor vier, achará fé na terra. Então precisamos estar alerta. Por isso que ele diz, primeiro, uma falta de confiança total em Deus e sua liderança. Autoridade e palavra, mas a palavra de Deus é a verdade. Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. É só você seguir. É só você não sair desse caminho, você permanecer, você continuar. Você vê a situação que o Senhor colocou Abacuque, mas Abacuque diz, ouvi, Senhor, eu ouvi e temi a tua palavra. Tudo que o Senhor falou comigo, eu ouvi e vou guardar e vou vigiar. Então, o segundo elemento do engano é a rebeldia. A rebeldia. Assim como Jonas, você sabe o que tem de fazer, mas simplesmente não faz. A Bíblia diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Se Deus manda você fazer o bem, se manda você ajudar, se manda você orar, você tem que obedecer o que Deus está falando. A palavra do Senhor, ela diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando. A igreja do Senhor está falando. A igreja está falando. A igreja está mandando clamar. Jesus está mandando orar sem cessar. Orar sem cessar. O terceiro elemento do engano
é a rejeição do amor de Deus. Muitos deixaram o amor de Deus, muitos voltaram para trás, muitos olharam para trás, muitos se esqueceram. E isso não é da agora não, isso é lá desde o tempo do Velho Testamento, quando aqueles homens, aquele povo de Israel, eles só lembravam de Deus quando eles se viam em perigo. Quando Deus abençoava, ajudava eles viravam as costas para Deus. E então, todas as seitas são destituídas de amor. Elas são cruéis, dominadoras, de espírito maligno e crítica em relação às demais pessoas, exceto em relação a si mesma. A Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Uma igreja sem o amor de Deus nada mais é que uma seita sem amor. Sem amor. Então a igreja, uma época que nós estamos vivendo agora, época de pandemia, época de fome, a igreja em si, ela tem que se reunir para socorrer os seus necessitados. Ajudar. Você não pode ajudar, mas você se esforça e ajuda. Essa semana, eu liguei para uma irmã. Ela é longe daqui, muito longe daqui do Rio de Janeiro. Muito longe daqui. Eu liguei para ela e eu perguntei como que ela estava. E ela disse para mim que a situação dela estava assim, muito difícil. E ela estava já há 8 dias na sua casa, sem gás, sem ter um gás, sem ter nada para comer. Ela falou comigo. Quando ela falou aquelas palavras para mim, eu disse: eu vou lhe ajudar, irmã. Falei para ela: eu vou lhe ajudar. Eu não tenho, mas eu vou lhe ajudar. E ali, irmã, eu pedi o número da conta dela, e ali o meu esposo, ele foi, depositou uma quantia para ela. Para ela. E quando foi hoje, ela falou comigo. Ela disse: irmã, eu estava no monte orando, e Deus levantou um vaso lá e falou comigo que o Senhor iria levantar uma pessoa de longe, de bem longe, para ajudar ela. E ela disse: olha, nunca imaginaria, Deus me surpreendeu, que seria você, missionária, que iria me ajudar. Eu já fui na rua, já comprei meu gás, graças a Deus, já comprei minhas coisas, fiz umas comprazinhas. Oh, irmã, como Deus é maravilhoso, ela falando. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Aquela irmã estava chorando e alegre, conversando comigo. Ela disse que não imaginaria que seria eu que Deus iria usar para ajudar ela. E é assim que Deus faz. Deus toca no seu coração. Não deixe seu coração ficar endurecido. Estamos vivendo uma época de pandemia. Os irmãos se distanciou um do outro. Os irmãos não procuram saber como está o irmão. Às vezes eu ligo para algumas irmãs, procuro pelo zap. Elas ficam até agradecidas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Quando eu lembro, eu ligo. Às vezes eu falo: vou ligar para fulana. Aí dá um branco na minha cabeça, eu esqueço. Aí no outro dia, quando eu lembro, eu corro, ligo logo. Então eu gosto
Eu sempre gostei de me preocupar com as pessoas. Há muitos anos atrás eu fui de uma igreja, eu era só membro daquela igreja, só membro. Eu era membro e era professora da escola dominical daquela igreja. Mas o meu único cargo era esse. Eu não era missionária, não era nada nessa época. Era simplesmente uma membro de igreja, mas me confiaram o cargo de uma professora de escola bíblica dominical. Então eu era professora daquela escola. Mas o pastor, ele ficava impressionado comigo, porque eu ia para a igreja, e quando eu não via aí aquela irmã na igreja, aí eu subia no púlpito e eu dizia: pastor fulano, cadê a irmã fulana? Cadê a irmã fulano que eu não estou vendo aqui na igreja? E ele começou a perceber aquela minha preocupação com as pessoas. E um dia ele me chamou, ele disse para mim, ele disse: irmã Ereni, a senhora Maricélia, seja bem-vinda. Irmã Ereni, eu admiro a senhora. Se a senhora um dia for uma pastora de uma igreja, as suas ovelhas, elas vão se dar bem com você. Porque a senhora tem preocupação com ovelha, com as ovelhas, com as pessoas. Toda vez que a senhora vem para a igreja, que a senhora não vê a pessoa, a senhora sobe aqui e me pergunta pela pessoa. Eu disse: pastor, é que eu me preocupo com as pessoas, eu gosto de ajudar naquilo que eu posso. Se eu não puder ajudar materialmente, eu ajudo na oração, espiritualmente. Então eu gosto sempre de procurar ajudar alguém. E quando o Espírito de Deus toca no meu coração para eu fazer, para eu procurar, eu faço isso. E eu jamais imaginaria que essa irmã, ela estava já há 8 dias sem um gás dentro de casa e sem nada para comer. E quando o Espírito de Deus tocou no meu coração, eu liguei para ela e perguntei para ela: está tudo bem com você, irmã? Ela disse: tá não, irmã, não tá não. Estamos desempregados, não tenho nada dentro da minha casa para comer. Eu já estou há 8 dias com um bujão vazio e eu não tenho nada. Eu disse: meu Deus, tem de misericórdia. Eu disse: irmã, eu vou te ajudar. Eu vou mandar o dinheiro para você comprar o seu gás e uma quantiazinha, mesmo pouca, para você ir no mercado comprar alguma coisa para você. E assim eu fiz, e meu esposo foi lá, depositou a quantia que eu disse que ia dar para ela. E hoje ela me ligou, eu liguei para ela para saber que ela tinha recebido, tinha pego lá na conta. Ela disse que pegou, ela tão feliz, eu estou tão feliz, missionária, estou tão feliz, porque Jesus falou no monte que ele ia levantar uma pessoa de longe para me abençoar. E nunca imaginaria que seria a senhora, ele me surpreendeu. Então, irmã, é assim que Deus faz. Quando Deus tocar no seu coração, para você ajudar, ajude. Não endureça o seu coração. Não endureça. Abra a sua mão, abra o seu coração. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então aqui, para nós fechar isso aqui, então diz aqui, o terceiro elemento do engano é a rejeição do amor. Por causa de muitas coisas que vem acontecendo, as pessoas estão perdendo o amor para com os outros. É o amor. Todas as seitas são destituídas de amor. Elas são cruéis, dominadoras do espírito maligno, críticas.
em relação às demais pessoas, exceto em relação a si mesma. A Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se não tiver amor, não adianta. Você pode profetizar, você pode orar bonito, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode entregar revelação, você pode fazer tudo. Mas se você não tiver amor pelo seu próximo, a Bíblia diz que tudo é em vão. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque foi por amor que Jesus mandou Deus deu o seu único filho. Ele diz: de tal maneira, ele deu o seu único filho unigênito. Foi por amor a você, a mim. Então, ele quer que eu ame você, você me ame. Porque ele diz: se você não ama a Deus, se você diz que ama a Deus, ama o seu irmão, está vendo ele todo dia você vê seu irmão, e você não ama ele, e diz que ama a Deus, como é que você vai amar a Deus se você nunca viu? A Bíblia é que diz, viu? Se você vai amar a Deus, se você nunca viu Deus, como é que você está vendo seu irmão e não ama seu irmão? Aí você vai amar a Deus que você nunca viu? É amor da boca para fora. Porque Deus, ele é amor. Ele quer que você ame o seu irmão. Como é que eu não amo o meu irmão? Aí eu digo: eu amo a Deus e não amo meu irmão. Tem que amar a Deus. Tem que amar o seu irmão. E aqui diz que aquele que não ama e não conhece a Deus, porque ele é amor. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Uma igreja sem amor de Deus nada mais é do que uma seita sem amor. No início, o engano oferece aquilo que é desejável, mas ao final ele destrói. Satanás veio até Adão e Eva no paraíso e perguntou: você quer ser igual a Deus? Olha, você quer ser igual a Deus? Adão. Em Eva, você quer ser igual a Deus? Algo desejável. No início, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles foram tirados do paraíso, jogados no mundo que Deus acabaram de amaldiçoar. Quando Davi, do terraço de sua casa, viu Batseba tomando banho nua, ele a desejou. Ele a desejou. Um relacionamento sexual era algo desejável no início, mas quando ele engravidou Batseba, conspirou para que seu marido Urias fosse morto. O julgamento de Deus veio sobre ele. Segundo Samuel, capítulo 12, o verso 10. Porque Deus permite que o engano permaneça na terra. Toda a igreja, as igrejas do Novo Testamento, sofre engano em seu meio. Jesus orou: não peça que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Ele fala isso. Deus permite que o engano nos leve até a palavra para que cada um de nós seja aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quem maneja bem a palavra da verdade, quando as heresias falsas, doutrina, ocultos, pregarem outro evangelho, aqueles que são aprovados se posiciona ousadamente
e desmascara o engano. Há 9 tipos de enganos. Engano religioso. Paulo ensina que ninguém vos engane pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua ou da lua nova ou do sábado. Jejum sem santidade é um exemplo de engano religioso. Proibir as pessoas de se casarem é um exemplo de engano religioso. Declarar as pessoas santas para manter as regras de justiça dos homens é engano também. Engano doutrinário. O engano doutrinário ocorre quando as pessoas abandonam o significado simples da palavra de Deus. Um exemplo de engano doutrinário é daquele que dizem: não temos necessidade de batismo nas águas, porque o ladrão na cruz não foi batizado. Minha resposta é: crucifique-se. Nós isentaremos do batismo nas águas. Enquanto isso não acontece, entre no tanque. Engano ético. Este ocorre quando os crentes professam o senhorio de Jesus Cristo, mas mente a trapacear em seus negócios. Engano moral. O humanismo secular é a pedra angular do engano moral. Ele diz: se lhe dá prazer, então faça. Mas as escrituras dizem, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não quebra a lei de Deus. A lei de Deus quebra você. Engano intelectual. O engano intelectual é quando um indivíduo crê que suas opiniões formadas pelo intelecto são iguais aos superiores ao ensinamento da palavra de Deus. Engano fanático. Jesus ensinou: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Os homens das cruzadas e os líderes da Inquisição espanhola são exemplo histórico de engano fanático. Aleluia. Engano místico. Ter experiência de sonhos, visões, vozes, anjos ou luzes brilhantes não significa que você tenha tido uma visitação de um anjo ou de Deus ou de Jesus Cristo. Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tudo que o inspira a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus é demoníaco. Engano sexual. O engano sexual é a crença ou filosofia que rejeita o relacionamento sexual monógamo ordenado por Deus entre o homem e sua esposa, como o único relacionamento sexual aceitável. Engano espiritual. Quando os crentes se enchem de enfado em relação à disciplina da palavra de Deus, começam a praticar coisas contrárias à ortodoxia do Novo Testamento. Isto representa
a gênese do engano espiritual. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Então, a palavra de advertência nesta noite, ela começou pela oração e depois terminou pela a vigilância, quando diz orai e vigiar. Orai sem cessar. Se você está orando, se você está buscando a Deus, se você está pedindo a Deus uma resposta, você ore a Deus, busca a Deus em oração. Busca a Deus. Tem amor para com o seu próximo. Eu sempre, de vez em quando, aqui para nós orarmos, eu sempre conto aqui a história de Conrado. Conrado era um homem. Conrado era um homem. Ele era um sapateiro. Vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem o amor que você tem que ter para com teu irmão, para ajudar. O texto diz assim, há milagres à minha porta, os sapatos da felicidade. O conhecido pregador e poeta Edwin captou a essência do modo de viver e de Cristo, relatando a história de Conrado, o sapateiro, em sua obra clássica. Marx declara que o fervoroso Conrado havia tido um sonho que o impressionara, no qual fora-lhe dito que Cristo visitaria sua humilde sapataria. O sonho parecia tão real que Conrado estava certo de que Jesus tinha a intenção de vir mesmo. Então, decorou sua humilde loja com ramos de árvores, preparou bolos, pães para servir a Jesus. Logo cedo na manhã em que Jesus ia, 2 amigos de Conrado foram visitá-lo e ele lhe compartilhou o emocionante sonho. Como sois aconteceu. Aleluia. Ele também decidiram esperar o mestre juntamente com ele, porque sabia que se na vila tinha de receber visita de Jesus, seria o gentil Conrado. Entretanto, Conrado lhe disse que o Senhor havia lhe dito que estava a visitar somente ele naquele dia. Mark escreveu, seus amigos foram para casa, né? E o seu rosto ficou imóvel, enquanto observava a sombra do outro lado da soleira. Ele revivia todos os momentos. Quando o Senhor entrar pela estreita porta, a batida, a chamada, a trava puxada, a face iluminada, o cálice oferecido. Ele lavava-lhe os pés ferido pelo escravo, beijar-lhe as mãos laceradas pelos pregos. E então, finalmente, ele se sentiria com ele e
o pão enquanto o dia escurecia. O mestre, porém, não veio, mas um mendigo bateu a porta e pediu-lhe um sapato. Convidou pela interrupção, mas seu terno coração não lhe permitiria ignorar a necessidade do velho homem. Apressadamente fez os sapatos e os deu ao pobre mendigo. Mandou logo embora para que este não atrapalhasse a visita do grande convidado. Um pouco mais tarde, outra batida soou. Conrado estava certo de que era o mestre dessa vez, mas era apenas uma velha faminta carregando pesada carga de varetas. Ela pediu comida. Conrado relutantemente lhe deu. A única comida que possuía era o que havia preparado para o mestre. A cada mordida o coração de Conrado entristecia. Temia que não tivesse nada para oferecer ao seu senhor. E esperava intimamente que ela partisse. Entretanto, a velha frágil mulher devorou cada migalha. Então pediu a Conrado que ajudasse a chegar até a entrada da vila, porque sua carga era muito pesada. Ele não queria deixar a loja, mas novamente o sapateiro não poderia negar-lhe ajuda. Escreveu um rápido bilhete e colocou na porta, esperando que o mestre não deixasse de visitá-lo. Quando Conrado retornou, o bilhete ainda estava lá intacto. Desta forma, ele soube que o mestre ainda não havia chegado. Já tarde da noite, houve uma última batida na porta do sapateiro. O coração de Conrado bateu mais forte em seu peito, sabendo que finalmente seria o mestre. Mas quando abriu a porta, encontrou uma criança perdida chorando. Senhor, estou perdido, disse-lhe o menino chorando. O senhor poderia me ajudar a achar minha casa? Conrado tomou a criança e foi à lixeira pegar seu bilhete novamente e colocou na porta da loja. Ele levou o garoto até o outro lado da vila para sua mãe, aflita. Voltando rapidamente, esperava não ter perdido o mestre. Então viu o bilhete já usado, intacto. Jesus ainda não havia chegado. Aproximando-se à meia-noite, Conrado tinha certeza de que o mestre não apareceria à sua porta. Realmente tudo não passava de um sonho. O coração do gentil sapateiro ficou amargurado e, em profunda tristeza, ajoelhou-se chorando. Por que, Senhor, te atrasaste? Disse Conrado. Por acaso te esqueceste de que um dia marcado era hoje? Então, quebrando o silêncio, uma voz suave, e ele ouviu. Alegre teu coração, pois cumpri minha palavra, disse o Senhor para Conrado. 3 vezes vim à tua porta piedosa, 3 vezes minha sombra esteve em teu chão. Eu era o mendigo com os pés feridos, eu era a mulher a quem deste de comer, era a criança sem casa vivendo na rua. Aleluia. O poeta conseguiu captar o amor do nosso Senhor pelos pobres. Jesus disse, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro, me hospedaste. Estava nu, me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondeu, lhe dirás: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste um destes meus pequeninos irmão, a mim fizeste também. Então, irmão, aí está a palavra da ajuda. Você poder ajudar o seu irmão que precisa de socorro. Ajude teu irmão. Vamos orar? Vamos orar nesta noite para encerrar. Boa noite, Ivonete Alves. Vamos orar. Porque Deus, ele não rejeita a oração. A oração, ela é alimento. Vamos orar nesta noite, no nome de Jesus. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Quando você souber de alguém que está precisando de ajuda, ajude seu irmão. Ajude. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar nesta noite. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, então louve. Tá chorando, louve. Precisa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abriu a porta para ninguém mais pisar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Começa a cantar com muito louvor, muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu te apresento nesta noite, Senhor, a tua igreja. Toma cada um dos teus servos nas tuas mãos, Senhor, e dando vitória, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos, Senhor, e dá vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre o seu rosto, o Senhor levante a tua paz. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquila. Até amanhã, se Deus quiser. A partir das 9:30 da noite estaremos aqui pregando mais uma vez a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês, compartilhando esta palavra no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Deus
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abriu a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Boa noite, Solange Santos, Maricélia, boa noite, minha linda, Jesus te abençoe. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.